Imagine a seguinte situação. No dia do seu aniversário, você ganhar um presente, um brinquedo, mais especificamente uma boneca de pano. E daqui uns dias essa boneca começar a se movimentar pelos cômodos da casa sozinha. Mas depois de um tempo você descobrir que existe um espírito maligno dentro dela. É isso que a gente vai ver hoje, aqui no podcast Conectados S.A. A verdadeira e macabra história da boneca Annabelle. A história nunca contada. Salve, salve família! Começando mais uma vez o nosso podcast da semana. Eu sou Ari de Jesus e vou ficar com você durante um tempo, trazendo informação, entretenimento, suspense, mistério, curiosidades. Hoje aqui no programa Conectados, né, Sander? Olá, tudo bem, Ari? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, tudo graças bem. A Deus. Como vocês estão? Vocês estão chegando agora aqui ao nosso canal. Um grande abraço para vocês. Aqui é Sander William. Ficaremos juntos mais ou menos uma hora aí, trazendo para você muita informação, mistério e curiosidades para vocês. Exatamente. Né? Para os novos inscritos, aquele abraço. Para os velhos inscritos também, aquele abraço. Para você que está nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. E aí o nosso canal Podcast Conectados S.A. Fazemos aqui de Ponta Grossa, estado do Paraná. Exatamente. Antes de começar, eu só queria mandar um abraço para os novos inscritos que estão acessando, melhor de tudo, acessando o canal. Mandar um abraço para todos os pontagrossenses também que estão descobrindo o programa, o podcast Conectado. Sim, realmente existe um podcast aqui em Ponta Grossa, Paraná, e não é um, tem mais podcasts aqui em Ponta Grossa, mas a gente agradece, como diz, o apoio que vocês estão dando aí ao nosso programa e também a todos os estados aí do Brasil. Nós já chegamos numa margem de mais de 15 estados aí atingidos pelo podcast Conectados. A gente Exatamente. Só tem a agradecer a todos, certo? Recebemos esses dias mensagem de uma mulher lá em Manaus. Isso. Bacana. Também Recife, lá na Bahia, Porto Alegre, enfim, vários estados. São Paulo também. E aqui do Paraná também, Curitiba. Aquele abraço para vocês. Exato. Esse lado lá de cima do Brasil eu ainda não conheço, tinha muita vontade de conhecer, principalmente Manaus, aquele lado lá de cima. Bonito, né? Lugar bonito, né, cara? Quem sabe um dia a gente esteja passeando por aí. Hoje o nosso tema é um tema, assim, bem forte, cara. Pelo que eu vi esse material aí... Curioso, cheio de suspense. Suspense e macabro. E macabro, Realmente é macabro. A gente trouxe para vocês hoje o tema, né? Que vocês assistiram o filme Annabelle, de 2014, ou um pouquinho antes, 2013, o filme Invocação do Mal, onde tem a presença ali da Annabelle. Vocês ficaram curiosos para saber se realmente aquilo ali era uma história real ou uma ficção? Pois, meus amigos, eu tenho para dizer para vocês que é real, realíssima mesmo. Cada filme que passam aí de terror sempre tem um quê de verdade por trás, né? Inclusive a gente já fez alguns podcasts relacionados a alguns filmes aí que depois comentaram que não sabiam que foram baseados em fatos reais, né? Uma boa parte dos filmes, principalmente de terror aí, né? São baseados em fatos reais, né, Sandra? Em fatos reais. Essa história iniciou-se, segundo, né, toda a história que se passou, em 1968 e 1969, onde uma moça, estudante de enfermagem na cidade de Connecticut, nos Estados Unidos, acabou ganhando da sua mãe, no dia do seu aniversário, uma boneca de pano. Simples boneca de pano, uma clássica boneca, do estilo século passado, né? E morava sozinha, ela e a sua companheira de quarto, eram estudantes na faculdade e tal. E
depois do seu aniversário, depois de alguns dias, percebeu que essa boneca acabava mudando de lugar. Ô, louco. Às vezes estava na cama sentada, às vezes estava deitada, às vezes estava em outro cômodo da casa, Imagina. sozinha, sem ninguém levar ela. Caramba. E aí, né? Então começou aquela curiosidade: como que isso acontece? Por que que isso realmente acontece? Como moravam as duas, né? Uma amiga, as duas eram amigas, né? Na época, e pensava que uma fazia malandragem com a outra, né? Trollagem com a outra, tentando assustar. Mas depois de um tempo viram que não, que realmente era a boneca mesmo que fazia isso. Como que eles descobriram isso? Porque devido a tudo isso que aconteceu, eles chamaram um médium. Foi uma pessoa lá para verificar isso, né? Isso, chamaram um médium para poder verificar o que estava realmente acontecendo. E esse médium falou, né, que a boneca tinha um espírito na boneca. Caramba. Daí ele foi ver e tal, segundo o entendimento, conhecimento que ele tinha e tal, né, na época, ele viu que era um espírito de uma criança. O que é um médium? Médium... Desculpa a minha ignorância, né? Alguma pessoa que tem algum certo alguns poder será? assim de ver espírito, de poder ter esse contato, acho, com Acho que uma entidade, essas coisas. Um espírito, alguma coisa assim. Eu sei que é mais na religião espírita. Ah, sim. Né? É isso que acontece mais ali, né? E o que aconteceu? Esse médium viu que era um espírito de uma criança que estaria naquela boneca. Como que ele soube? Porque ele conversou com o espírito. Diz que era uma criança que morreu ali naquela região, próxima onde essas duas moças moravam, e ela acabou vendo essa boneca. Caramba, o espírito de uma criança. E acabou tomando conta, tomando propriedade daquela boneca. E aí notaram que era isso realmente que estava acontecendo. E o médico contou, chamou as duas, reuniu as duas e contou realmente o que estava acontecendo, né, e tal. Aquela criança tinha morrido devido, não sabemos ainda o motivo, né? Mas ela queria ficar ali porque ela gostava das meninas, ela estava ali e tal e tal. Você acredita nisso? Não? Caramba, né? Rapaz. E aí viram as meninas, sentiram compaixão daquela boneca, daquele espírito que estava ali, e falou: não, vamos deixar ela aqui então com a gente. Acho que de certo elas também já gostavam um pouco dessa parte sobrenatural, sim, né? Para poder aceitar assim, né? Vamos deixar ela morar aqui com a gente então, pra gente, que não vai fazer mal algum pra nós e tal e tal. Sentiram compaixão daquele espírito, daquela boneca. E ficou lá. Mas depois de certo tempo, viram realmente ali que não era nada disso. E aí era uma mentira realmente aquilo. E quem que é o pai da mentira? O pai da mentira é o... Coisa ruim Coisa mesmo, ruim, né? cara. Então é isso. Então eles perceberam que aquela boneca não tinha nenhum espírito de criança. Segundo isso, segundo o nome, era uma criança chamada Annabelle, né? Mas viram que realmente estava possuído por um demônio maligno mesmo. Cara, algo ruim mesmo, cara. Por que isso aconteceu? Porque além dessas duas, um rapaz também às vezes ia ficar lá. Uns dizem que era amigo delas. Parece que elas moravam em duas na casa, Moravam em duas na casa. Diziam que era amigo de uma delas, ou namorado de uma delas e tal. E às vezes ia posar lá, dormir lá também, né? E ele não gostava dessa boneca. Ele não gostava da boneca. Teve uma certa noite que ele estava dormindo e ele não conseguiu dormir direito. Acabou se mexendo, se batendo a noite toda. E no momento que ele pegou no sono, ele
ele teve aquela paralisia do sono. Já viu aquela lá? Não? Já ouvi falar, eu não sei como que funciona essa paralisia do sono, mas eu já ouvi pessoas relatarem isso A aí. pessoa fica parada, não consegue fazer nada, apenas olhar e tal, né? E ele teve essa paralisia do sono nesse momento. E ele acabou vendo a boneca se aproximar da sua cama. E pulou em cima do peito dele, tentou estrangulá-lo. Nossa, imagine. Por quê? Porque ele não gostava da boneca. E elas gostavam da boneca. Até aquele momento, né? Com elas não acontecia muita coisa, né? Mas por ele não gostar da boneca... Não gostar, né? Aconteceu isso. E daí depois ele acabou tendo essa experiência com a boneca. Achou que fosse um sonho, né? De ter acontecido tudo isso. E o que aconteceu depois? Ele contou para as moças. Deve ter sido um sonho, alguma coisa assim, porque você não gosta da boneca, e tal, e tal, e tal. Depois disso, elas ficaram meio com o olho um pouco mais aberto, né, com relação ao que aconteceu. A gente fala aqui, mais esperto. Mais esperto. Depois de um certo tempo, ele teve uma outra experiência. Qual que foi essa experiência? Ele acordou à noite e viu que estava com dor no peito. Ele tirou a camisa, que viu que estava raspado com unhas. Nossa. Tirado sangue realmente ali da sua pele. Tinha marcas de unha, arranhado bastante. Saiu sangue, ele estava até molhado a camisa com sangue naquele momento. Caramba. E aí, depois elas foram perceber que a boneca estava com sangue nas mãos. Ô, louco. Então era isso que tinha acontecido. Ou seja, na percepção tanto dele quanto delas, a boneca fez aquilo. E realmente aconteceu. Aí, a partir desse momento, né, o que a gente pode trazer para vocês aqui? Que elas ficaram mais espertas ainda, ficaram apavoradas né? E chamaram um padre para poder ver o que estava acontecendo realmente ali. E aí que viram que não era algo simples, que realmente era uma possessão demoníaca daquela boneca. Esse padre, se não estou enganado, ele era um exorcista, né? Isso, um padre exorcista. Só que ele não conseguiu exorcizar ali. Então o que ele fez? Ele chamou o casal Warren, conhecido casal dos anos 70 e 60, que gostava muito de trabalhar com essa parte sobrenatural. Chamou eles para verificar e ver realmente o que estava acontecendo com aquela boneca. E aí que ele apresentou, né, esse casal, né, para as duas moças. E elas viram lá realmente, e viram se realmente se tratar aí de uma possessão demoníaca naquela boneca. Exato. E o que aconteceu? As duas acreditaram realmente no casal e falaram para o casal levar embora aquela boneca de lá. Como eles gostavam muito da parte sobrenatural, essas coisas, né? Eles trabalhavam com isso. Vamos levar para nossa casa. Vamos levar para casa. Sabe? Esse casal, acho que, se não estou enganado, eles viviam só disso, né? Só fazendo esse tipo de isso. Parte sobrenatural. Tem um casal aqui no Brasil que faz isso. Não sei se você já viu ou não. Não. Eles até tiveram aqui em Ponta Grossa uma vez. Eu acho que eles estiveram na Mansão Vila Hilda ali. Isso, na Mansão Vila Hilda, que também tem situações de espírito. Caso você não saiba, a mansão... aparições aqui. Aqui em Ponta Grossa, tem isso. A gente até quer fazer, né, um especial, né, sobre a Mansão Vila Hilda aqui, né? Exatamente, sobre a Mansão Vila Hilda, um casarão histórico aqui em Ponta Grossa do século passado, né? E que tem bastante histórias sobrenaturais também. Exato. Esse casal existe, se não me engano, eles são donos de um canal no YouTube, cara. Senão é Caça Fantasmas. Acho que é Brasil. Algo mais ou menos parecido com isso. Uma coisa assim. Então eles têm, se não me engano, é Rosa e João. Ou João e Rosa. Não, uma coisa assim. O nome deles. Eles fazem um trabalho bem bacana aí na internet. Então esse casal Warren leva a boneca embora.
Só que no momento que eles levam a boneca no banco de trás do carro, o carro começa, em uma outra cidade que eles moram, o carro começa a pipocar. Dá uns problemas no carro. Não funciona freio direito. Não funciona, começa a dar muitos problemas no carro. Tudo isso para o quê? Para afetar eles, para ter um acidente. Tem um acidente de carro, né? Apavorado, o casal joga água benta nela. Joga água benta na boneca, para daí eles tentar conseguir chegar até sua casa. E no momento que joga água benta na boneca, para o problema, né? Para o problema, eles conseguem chegar bem na sua casa. Chegam lá, deixam a boneca por lá, eles querem investigar realmente o que está acontecendo com aquela boneca e tal. Mas já sabiam realmente o que era, né? E deixaram a boneca lá. Tem uma situação, tem relatos que alguns dias depois que eles deixaram a boneca na sua casa, ela começou a mudar mesmo ainda de lugar, sozinha. Continuou ainda mudando de lugar sozinha. E uma certa vez, o Warren, acho que é Ted Warren parece, ele viu a boneca levitando, cara. Caramba. Imagine você olhar para uma boneca e essa boneca começar a levitar. Levitar é sair do chão e começar a flutuar praticamente. Exatamente. Isso é uma levitação, né? A boneca tava flutuando no ar, cara. Desde que o momento que ele abriu ali, que viu ali, a boneca caiu dura no chão. Nossa. E aí, né? Então, a partir desse momento, ficou com eles, né, em poder deles, ali essa boneca. Aí teve um padre, como eles eram muito a parte sobrenatural, e assim, a região que eles moravam ali tinha várias igrejas e tal, eles eram muito amigos de padres ali, né? Principalmente padres exorcistas, por eles trabalharem com essa parte sobrenatural. E teve um certo padre que foi até a casa deles visitá-los, né, tal. E eles contaram a história da boneca para ele. E ele foi curioso lá para poder ver a boneca. Ele foi lá e ele acabou cometendo um erro. Começou a tirar sarro da boneca. Isso o padre exorcista, né? Exatamente. Começou a tirar sarro da boneca. Começou a falar, você não tem poder nenhum. Você é só uma boneca de pano e tal e tal. Começou a falar um monte pra boneca. E acabou pegando o seu carro depois indo embora. No momento que ele estava indo embora, retornando, ele acabou tendo um acidente de trânsito feio, cara, e acabou morrendo. Então, ele não podia ter falado aquilo. Ah, ele chegou a falecer então? Faleceu, ele morreu. Era amigo do casal, era um padre exorcista daquela região ali, né, onde eles moravam, né? E acabou tendo isso, né? A partir daquele momento ali, eles ficaram mais, como você falou ali, esperto. Mais esperto, muito com fala relação em Ponta a Grossa. isso. E tem relatos de outras pessoas também que foram visitar lá para conhecer a boneca, porque a boneca ficou mais famosa naquela época, né? Outro amigo deles também foi visitar lá e acabou também tendo a mesma situação, começou a tirar sarro da boneca, acabou indo embora de moto e acabou tendo um acidente. Caramba. A partir desse momento eles viram, opa, isso aqui não pode ficar assim não. Prenderam a boneca numa caixa que tinha apenas o vidro na frente e coberta com muitas orações. Daí tinha um outro amigos deles, como eu falei para vocês, eram muito amigos aí de padres, né, principalmente padres exorcistas, esse casal. E esse padre começou aí meio direto lá a fazer orações para deixar presa essa boneca nessa caixa de vidro, né? Toda lacrada, né? Toda lacrada. E essa casa onde eles guardavam essa boneca e outros pertences deles sobrenaturais acabou se tornando depois um museu. O museu tem até hoje, será? Eu acho que deve ter, cara. Não sei se é aberto ao público lá nos Estados Unidos.
Mas assim que eu sei, depois, parece que em 2006 esse Ted Warren faleceu e ficou apenas a esposa, se não me engano, Catherine, uma coisa assim, o nome dela. E ela que cuida aí desse museu, né? E o que a gente pode falar para vocês? Ela falou que diz que essa boneca é a pior coisa mais maligna que tem dentro desse museu. Palavras dela, realmente. Então, dentro desse museu existem mais coisas malignas, né? Malignas que eles realmente trabalhavam na parte sobrenatural. Tanto que esse casal Warren, eles também fizeram trabalharam alguns casos que viraram filme depois. Naquele Amityville, já viu aquilo lá, não? Que era uma série de assassinatos e tal, que aconteceu lá. Daí depois virou filme, o terror de Amityville, né? Também eles trabalharam nesse caso e através do que eles relataram, através do trabalho realmente deles ali, eles fizeram realmente ali um filme, né, com relação a isso aí. E é o mesmo caso da Annabelle. A partir do momento que teve toda essa história, isso aí no passado e tal, surgiu aí realmente a vontade, né, de fazer um filme sobre isso, e aconteceu, né? 2014 é o filme da Annabelle mesmo, e 2013 ela já tinha aparecido no filme Invocação do Mal também. Então, assim, hoje não sei se existe realmente totalmente esse museu como era antes, mas segundo eles, essa boneca está muito bem guardada, 7 chaves, para não ter perigo nenhum. Soube-se uma vez que a boneca teria saído dessa caixa, teria escapado dessa caixa, mas diz que foi apenas boato. Uma curiosidade, parece que até no filme Invocação, não, no filme da Annabelle mesmo, não foi a boneca original. Não, a boneca original não. Parece-me que a empresa que fez a empresa que fez a série da boneca, né? Ela saiu em série, né? Vários modelos, acho que não quis, como diz, colocar o nome dela junto com o filme. E acabaram, no filme da Annabelle, colocaram uma outra boneca, se eu não estou enganado. Se eu não estiver falando besteira, eu acho que é isso. Isso, exatamente. Porque eles, quando teve a notícia que eles iam realmente fazer um filme sobre a Annabelle, a produtora, né, a produção do filme foi atrás realmente da empresa que estava fazendo as bonecas, né, confeccionando as bonecas, para tentar entender e tal. Mas eles não quiseram permitir que usasse aquela boneca no filme, porque era uma boneca simples de pano, tem até o nariz triangular, né, cabelo de pano, tudo de pano. Então eles realmente não autorizaram que essa boneca participasse do filme. Falaram, não, essa boneca não vai participar. A fabricante falou. Porque eles iam associar, a imagem das pessoas iam associar a boneca ao filme. Então eles tiveram que criar um outro tipo de boneca, que não era de pano. Daí que tem aquela boneca, um olhão grande assim, né, e tal. Olhão verde ali, né? Esse tipo de boneca foi feito pro filme realmente, né? E também aquela boneca era muito simplesinha. Ali, não sei se ia botar tanto medo como botou essa outra boneca ali, né? Boneca foi escolhida para fazer, né? Exatamente. Mas segundo assim, relatos, né, que esse museu seria uma casa, né, onde eles moravam, depois eles mudaram de casa, e essa casa se tornou ali um museu, né, da família Warren, do casal Warren, que devido a todos os trabalhos dele, anos desde 1960 até onde eles conseguiam trabalhar, sempre trabalharam ali com a parte sobrenatural. Isso. Então tudo que eles conseguiram armazenar, guardar as coisas ali, eles fizeram um museu para eles nessa casa onde está ali a Annabelle. E segundo a esposa, né, parece que é Catherine, parece que é isso o nome dela, Warren, essa boneca é a pior coisa que tem dentro desse museu. Será que existe uma história de vida do casal Warren?
Deve ter, cara. Dá pra gente Eles pesquisar. devem ter muita coisa interessante ali, né? Que esse casal deve ter feito, pesquisado e trabalhado, né? Durante toda a vida, né? Isso, bastante. Será que aquele filme também, O Boneco Assassino, será que não foi inspirado em uma história real? Boneco Assassino O Chucky, ou Chucky? você que está assistindo a gente aí, qual que é a sua opinião? Será que o Chucky também foi tem a mesma história aí da Annabelle ou não? Não sabemos. Pode ser, né? Na história do filme do Chucky, eu sei que ele é tomado por uma possessão de um espírito de um psicopata. Exatamente, né? De um psicopata, ele e tal, e toma conta daquele boneco. E aí acaba cometendo todas as atrocidades, crimes, realmente matando pessoas e tal. Não sabemos realmente se é verdade, se é real ou não, né? Mas esse da Annabelle é uma história real realmente ali, que foi feita. Poxa, cara, é um relato sério mesmo, grave mesmo ali. Forte, né? Bem macabro mesmo, que acabou acontecendo, né? Aqui no Brasil, existe uma história de uma boneca, né? De uma artista famosa também, que parece-me que essa boneca se mexia, né? Ah, é? Parece que essa boneca, ela chegou... Existem relatos aí na internet, né? Que essa boneca chegou a andar atrás de uma criança, né? De uma artista famosa, né? Puxa aqui vida. no Brasil. Por isso que existem esses relatos aí sobre bonecos, coisas que se mexem por aí, né? E aqui foi bem, como diz, explorado na época, né? Sobre essa boneca dessa artista que fizeram, né? E essa boneca acabou, acho que, correndo atrás de uma criança ou até mesmo agarrando essa criança. Será que tem? Vou tentar procurar aqui, cara. Procurada aí, Sandro. Enquanto isso, eu queria pedir para você seguir a gente nas redes sociais. A gente está lá no Amazon Music, no Spotify, no Deezer e também na Web Rádio Palmeira, né, Sandro? Exatamente. Então, para você ver assim quantas histórias realmente macabras, né, que tem por aí pelo mundo, né, que se tornam inspirações para as pessoas fazerem filmes, né? Exato. E fica bom o filme, fica bom. Quem gosta de filme de terror assim, fica a pessoa às ótimo, vezes nem né? percebe que aquilo ali teve um caso real por trás, né? Vamos ir longe aqui, o podcast que a gente fez sobre o Fred Krueger, né? Fred Krueger. Fred Krueger já é o podcast. Qual que é a história do Fred Krueger? Fred Krueger é sobre, como eu disse, foi baseado em fatos reais, né? Comprovados. O cineasta lá acabou lendo uma matéria de uma criança que acabou morrendo sendo perseguida por um ser num pesadelo, né? E ele teve inspiração e criou o Fred Krueger. Não só essa criança, mas também como não sei se ele chama uma aldeia inteira, uma comunidade inteira lá de pessoas no Camboja, que acabaram falecendo por esse mesmo ser, né? Que eles iam contando que aparecia nos pesadelos e acabava matando a pessoa no pesadelo e a pessoa não acordava mais. E acabaram inspirando o filme Fred Krueger, né? Que também foi baseado aí em mortes reais, vamos falar assim, nessa. Fred Krueger. O famoso Drácula também, a gente fez um podcast aqui sobre o Drácula, né? O tamanho da maldade que era o Conde Drácula, né? E até hoje, é muito bem explorado o filme do Conde Drácula, né? Como um vampiro e tal, né? E a gente acabou descobrindo que existe uma doença chamada vampirismo, e existe até seitas de vampirismos, né? De encontros de vampiros no mundo, né? Cada louco com a sua mania, né? Mas sei lá, né? Esse do Conde Drácula, ele era um guerreiro, né? Exatamente. Um general, comandante, né? De um exército. E o exército dele lutava contra outros povos, né? E assim, o cara era macabro realmente no momento de matar. Ele conseguia capturar, né, os líderes dos grupos que ele lutava. E daí, segundo relatos, ele bebia o sangue. Matava e bebia o sangue para mostrar realmente o poder dele. Caramba, né? Daí que depois tornou-se a parte aí de vampiros, né, por beber sangue. Foi inspirado na obra de Bram Stoker, né? E depois se transformou como vampiro. Mas a história realmente real dele é isso, que ele matava de uma forma cruel
os seus inimigos e bebia sangue deles para mostrar: eu sou o cara, eu sou poderoso, né, e tal. Então, Caramba, né? essa é a nossa história aí da Annabelle. Se você ficou de cara, eu fiquei de cara, cara. Um negócio que existe até hoje. Soube-se depois, aí, um tempo depois, algum tempo atrás, quer dizer, que essa boneca teria saído da caixa e tal. Dizem que foi apenas uma suposta informação com relação ali a Warner Bros. Queria fazer uma pegadinha ali com as pessoas e tal. Será que isso Pra é verdade? tentar fazer um filme novo depois. Mas a gente não sabe realmente se é verdade ou não, se ela está presa lá ou não, né? A gente não sabe se isso é real, né? Real ou não. ou não. A gente fez no último vídeo nosso, foi bem comentado a parte da história verdadeira da Cuca, né, Eri? Exato. A gente tava vendo aqui, a gente vai ler alguns comentários. Podemos? Claro. Com relação à Cuca? Claro. Né? Você comentou aí no último vídeo nosso, com relação ao nosso vídeo da Cuca. Também, cara, história macabra. Caramba, né? Uma velha bruxa que hipnotiza as pessoas na mata e leva as pessoas, não apenas crianças, para assim seus escravos. E até, dependendo do momento, até se alimentar aí dessas pessoas. Então é um coisa macabra. folclore brasileiro que poucos sabem, né? Como diz o outro lado do folclore brasileiro. Antes do Sander começar, eu só queria, como disse, falar aqui da boneca, né? Que eles, na época, né? Boneca, isso aqui tá no site Aventuras na História, tá? Você pode pesquisar lá e ver isso aqui, né? Na verdade, a boneca é Xuxa e a Lenda da Boneca Possuída, que assombrou Sorocaba, né? Então foi uma boneca dessa artista brasileira aqui, né? Eu não vou entrar em detalhes, você pode entrar lá no site e verificar. Também teve vários relatos de que essa boneca, ela se mexia. Mas ela chegou a ir atrás de pessoas ou não? O que conta aqui, Xuxa fez um enorme sucesso na década de 80, assim como uma lenda urbana sobre sua boneca. Na verdade, foi uma lenda urbana, né? Foi um verdadeiro fenômeno na televisão na década de 80. Em 85, para a família só dormia abraçado com a boneca de pano feita pela mãe, era inspirada em sua imagem. Naquela época, Xuxa Meneghel já fazia sucesso apresentando o Clube da Criança na TV Manchete. Tal. Que tem uma breve história dela, né? 4 de maio, todo o processo de criação do brinquedo foi acompanhado de perto por Maurício Souza, né? Por se ter uma ideia, a Xuxa foi tão grande, cerca de 800 mil unidades foram vendidas. A lenda urbana. Como se pode ver, o brinquedo foi uma verdadeira febre entre as crianças. Aqui certamente teve causado uma enorme dor de cabeça entre os pais, que deviam um número de pedidos para eles comprarem. Justamente nessa história que nasceu a lenda urbana que chocou moradores da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Segundo a lenda, no final de 80, uma criança de 2 anos começou a pedir incansavelmente para que sua mãe lhe desse a boneca desempregada, uma mãe que era desempregada, né? A mulher teria dito com irritação que só conseguiria caso o diabo mandasse o dinheiro. Imagine. Nossa. Isso foi uma lenda urbana, né? No dia seguinte, segundo a lenda, foi exatamente isso que aconteceu. A mulher teria recebido justamente a quantia exata para comprar o brinquedo da filha. Porém, a tentativa de agradar a garota acabou se tornando, como diz, um pesadelo, né? E nessa parte aí, tem algumas narrativas, mas semelhantes. A primeira, menos assustadora, relata que a boneca foi possuída pelo demônio enquanto a menina dormia, né? E a lenda diz que o brinquedo teria adquirido garras enormes e seus seios também teriam aumentado. A criatura teria arranhado a menina por inteiro. No dia seguinte, a mulher constatou que as unhas da boneca estavam sujas de sangue e a criança estava em estado de choque com o ocorrido. Então, você pode olhar, você pode ver essa manchete aqui, no Aventuras da História lá, a manchete inteirinha sobre a boneca aqui do Brasil que acabou aterrorizando
crianças e pessoas lá em Sorocaba, em São Paulo. Que ano que foi isso? Anos 80? Anos 80. Puxa vida, hein, cara? Na verdade, a apresentadora Xuxa... Você acredita que isso possa acontecer realmente? Cara, eu não sei se eu acredito. Se tratando de artista, uma apresentadora igual a Xuxa, Meneghel, é uma pessoa que é muito, extremamente famosa aqui no Brasil, né? E é rodeada. A história dela é em volta a vários mistérios, né? Temos aí o mistério do disco que roda ao contrário e fala lá frase satânica, né? Tem o lance da boneca ali que acabou arranhando algumas crianças, né? Ou seja, e é verdade, eu não sei, pode ser alguma coisa para prejudicar até o próprio artista, quando ele chega até um patamar muito grande, né? Tem pessoas que até não se dão muito bem com o sucesso, né? E acabam querendo prejudicar. Mas pode ser que aconteça, pode né? ser que aconteça isso espontaneamente. Exato, né? Um exemplo é esse da Annabelle, né? Essa Annabelle, segundo, né? Uma boneca que sua mãe deu para filha estudante de enfermagem lá nos Estados Unidos em 1968. E alguma coisa possuiu a boneca simples, de pano e tal. Pode acontecer novamente? Pode. Claro que pode. Por fim, a mãe da criança teria levado a boneca da Xuxa para a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Ponte, onde o morador Mauro Vanille, então pároco da matriz, teria exorcizado o brinquedo, né? Isso aqui está numa matéria, numa página da internet, que você pode verificar tudo isso. A boneca teria então sido mantida, acorrentada, no Museu Sacro da Catedral. Quando a notícia sobre o caso tornou conta dos jornais, em 9 de novembro, uma multidão se reuniu em frente ao centro religioso para tentar ver a boneca. Porém, Vanille fechou as portas no local e dito que tudo não passava de um boato, né? Não sabemos se é verdade se é verdade ou não, porque está envolvendo, como diz a apresentadora Xuxa, né? Xuxa Meneghel aqui no Brasil, né? Uns falam que é verdade, outros falam que é mentira, mas você pode conferir. Eu vou deixar o link na descrição ali do site, ali você pode conferir bem certinho a matéria inteira. Pode ser verdade tudo isso? Pode ser mentira? Pode. Também pode, né? Que no meio artístico, há muito tempo hoje se traz muitas notícias falsas e também muitas notícias verdadeiras, né? Verdade. Mas que a Xuxa não deixou de ser um fenômeno aqui no Brasil e ainda causa controvérsias aqui no Brasil, isso sim. É verdade, né, Sandro? Exatamente. Bom, então como eu passei para vocês, a gente fez aí o último vídeo nosso, né? Cuca, a história verdadeira e macabra. História da Cuca, né? Cuca, ela foi uma bruxa aí de vários anos, com o rosto deformado e que morava numa casa na floresta, né? Segundo a lenda, conta isso. Ela não pega apenas crianças, ela pega quem entrar no seu caminho. Ela hipnotiza e leva para a sua casa. Exato, né? E também ela faz maldades. Ela vive pela maldade, realmente, né? Ela dorme apenas uma noite a cada 7 anos. Ela gosta de sair à noite para fazer isso. Levar, raptar alguém, ou uma criança, ou um adulto, para levar para sua casa. Então é uma lenda, mas como surgiu essa lenda? A gente fica pensando, mas onde a fumaça tem a fogo. E a gente acabou fazendo um podcast inteirinho explicando aí quem realmente foi a Cuca, ou é a Cuca, né? Exatamente. Então algumas pessoas comentaram o nosso vídeo lá, né, da semana passada. Eu vou deixar o link na descrição também no podcast, caso você queira dar uma olhada. O Wellington Bezerra Oficial. Já deixei o like, gosto muito desses temas. Valeu, Eric. Wellington Desculpe. Bezerra Valeu, Oficial. O Mauro J2X. Estarei ligado, muitíssimo bom seus podcasts. Açaí, Paraná. Abraço aí pra todo o pessoal de Açaí. Qual que é o nome dele mesmo? Mauro J2X, tá marcado aqui. Abraço, Mauro. Eri Campos 3072. Boa noite, assistindo aqui de Manaus.
terra de muitas lendas e assombros. Grande abraço. Eri Campos. Eri Campos, abraço Isso. pessoal do Manaus aí, abraço Eri. Exatamente. Sombra da Lua Cheia, que sempre participa aqui com a gente. Sempre fala. Muito bom esse Abraço. tema. Um abraço para você. A Eri Campos, novamente, 3072. Aqui uma das lendas mais famosas é da cobra grande, que da lenda não tem nada. Muitos navegantes desses nossos rios da Amazônia contam suas experiências. Caramba, será que existe a cobra grande? Deve existir, cara. E ela relatou ainda: acredito na existência da cuca, assim como a Matinta Pereira. A Matita, Nossas florestas escondem muitos segredos. verdade. A cuca, para mim, é uma bruxa muito antiga, uma entidade imortal. A Certo. Eri Campos comentou aqui, né? Abraço Eri. O Otávio Della Vecchia, boa noite, né? Boa noite. No dia lá ele colocou boa noite. O Otávio sempre manda uma Participa. mensagem pra nós. O Alexander Ramos, 2001. Saudações, Ari Sander. Parabéns. Saudações. Assunto super interessante. Cultura e mistério, show. Abraço. Orixás de Biscuit Aulas. Trabalho de madrugada. É muito bom quando tem vídeo novo para me fazer companhia. Que bom. Não conhecia a origem da cuca. Muito legal. Eu morria de medo de assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando a cuca aparecia, eu me escondia atrás do sofá. Me deu risada, né? Tragam pra gente lendas de sereias. Esse é interessante. Sereias. Vamos trazer Interessante. aí, né? Tem lendas muito interessantes em vários países. Tem uma lenda da Santa Murgen, uma santa sereia bem interessante. Quero ver esse canal crescer muito. Obrigado, com certeza. Aguardo o clube de membros. Abraço. Logo, logo terá clube de membros. O Richard de Biscuit, abraço. Obrigado pelo apoio. O Richard de Biscuit sempre está comentando, sempre nos vídeos da gente, né? E eles têm um canal bem interessante lá. Dá uma passada no canal deles lá para dar uma olhadinha lá no trabalho que eles produzem lá. Né? Isso. Então, esse foi alguns dos comentários aí do lado sombrio da cuca. Esse tema que a gente fez aí na semana passada, né? Antes fizemos aí com o Júnior, né? A parte do lobisomem lá. E antes ainda sobre a história do Saci Pererê. Abraço pro Júnior do canal NS Oculto, que Isso. logo ele vai voltar aqui para responder mais comentários, né? E a gente tá preparando uma live aí pra gente fazer juntos aí com o Júnior do canal NS Oculto, que acabou virando parceiro aqui, a gente tem uma parceria com o canal, né? Abraço mesmo, brigadão, tudo de bom aí, né, Sander? Você que está assistindo aqui, que já assiste a gente há algum tempo, ou você que está chegando pela primeira vez hoje aqui, o que você achou desse tema? A história real aí da boneca Annabelle. Tema macabro, tema realmente muito interessante, porque através daquilo ali surgiu um filme, né? Mas se você pensar assim, será que realmente isso é possível? Será que isso pode acontecer? Com um brinquedo, né? O bem e o mal existem, É. realmente. E assim, a gente tem que tentar ver qual o lado que a gente vai seguir, né? Exato, né? E assim, coisas absurdas às vezes acontecem à nossa frente. E a gente tenta trazer aqui para vocês, né, coisas sem explicação. E a gente até fica pensativo, mas será que realmente pode existir aí uma história de uma boneca de pano que realmente possa ter sido possuída pelo demônio aí para fazer atrocidades? Então a gente fica pensativo com relação a isso, né? O outro lado, eu digo assim, eu acredito muito que no outro lado, existe o outro lado, né? Igual o Sander falou, se existe o bem e o mal também existe. E eu creio que nas mesmas proporções, né? É um lado mais obscuro, que até pessoas aí exploram esse lado. E hoje em dia, com essa explosão oculta que está acontecendo na internet, hoje você encontra várias pessoas se denominando aí de outras denominações religiosas aí, e até praticando coisas que não sabem o que é, né?
Às vezes você pode estar retirando coisa aí do fundo do baú, ou debaixo da terra, ou de cima da terra, sem saber o que é, o que significa, aonde você vai estar colocando o pé e com o que você está mexendo, né? Então é bom você sempre saber, ter um conhecimento, pelo menos mínimo, aí para você não estar colocando a mão em formigueiro, né, Sander? Esses dias eu até comentei com o Ari aqui, não sei se eu mandei pra você esse vídeo ali, é de um padre. Sim. O padre, me fugiu o nome do padre, um padre bem conhecido aí que faz vídeos no TikTok. Padre, puxa vida, cara, me fugiu o nome dele. Ele tem óculos, assim, é moreno e tal. Ele contou uma história, acho que eu vou contar aqui novamente. Ele contando uma história. No meio da missa, assim, ele contou para as pessoas, né? Ele foi chamado por uma família para ir até a sua casa fazer oração. Por quê? Porque diz que a família, diz que ninguém conseguia dormir naquela casa. Diz que chegava à noite e todo mundo perdia o sono. Diz que o pai perdia o sono e mexia com o carro de madrugada. Nossa. A mãe diz que perdia o sono e ia lavar roupa. O filho diz que ficava assistindo televisão, diz que ninguém conseguia dormir. A filha também diz que ficava mexendo no celular ali e tal, diz que ninguém conseguia dormir naquela casa. Uma noite, outra noite até normal. Agora, todas as noites... É complicado, né? Chegar, né, é complicado. Aí você apenas de manhãzinho ir lá e dormir um pouquinho só, dar uma cochilada, não, isso aí não existe. Não é comum, não né? é comum isso aí, né? E chamaram ele. Falaram, padre, vamos chegar lá e vamos fazer... pro senhor fazer uma oração lá pra gente, dar uma olhada no que tem naquela casa e tal, e tal, e tal. E ele falou, vamos. Primeiro vocês rezam sozinhos, depois eu vou. Daí chegou lá, eles rezaram, fizeram oração, somente a família. Depois chamaram o padre. Daí, padre, a gente já fez, né? Estamos em campanha de oração lá em casa e tal, e tal, e tal. Não, então eu vou lá, agora eu vou. E chegou lá, né, todo mundo, a família reunida, né? Porque o padre era conhecido, né, e tal. Família reunida, bastante gente na casa pra orar junto e tal. Diz que cafezinho e tal, eles serviam café, tudo pra ele lá e tal. Ele começou a rezar, começou a orar lá, fazer uma oração forte lá realmente, na casa. E diz que o cachorro começou a ficar doido. O cachorro disse que começou a ficar doido. Que não parava quieto, cara. Começou a fazer barulho e batendo na porta, e batia na porta, e latia, e fazia coisas absurdas, muito barulho ali. Todo mundo ficava com o olho desse tamanho. E o padre não parou a oração. Continuou com a oração. Continuou fazendo e fazendo oração e tal. E o bicho lá, o cachorro, só fazendo barulho, tentando atrapalhar ali a oração, né, e tal. E ele terminou a oração, disse que acalmou tudo, né? O cachorro ficou calmo, a família ficou mais tranquila e tal com relação a isso. Ele falou, pessoal, a gente fez a oração aqui com vocês, né, com a família, peço que vocês continuem essas orações aqui que a gente fez, todas as noites e tal. Então tá bom e tal. Daí ele, só uma dúvida com vocês. A gente tava fazendo oração aqui, vocês viram que o cachorro não parava, o cachorro de vocês não parava, não deu sossego um minuto para que a gente pudesse fazer aqui. Eu resolvi não parar a minha oração, eu continuei fazendo. Mas por que ninguém foi ver o que o cachorro queria? Tanta gente aqui, podia alguém ter ido lá ver e tentar segurar o cachorro. Daí disse que ele falou isso, disse que o dono da casa falou, padre, mas nós não temos cachorro. Caramba. O padre, não, mas não é possível, eu vou ver lá. Olhou lá, não tinha nada, disse que aqueles terrenos pequenos, somente calçada atrás. Não tinha nada, não tinha cachorro nenhum, cara. É o sobrenatural, né? É o sobrenatural. Diz que a porta da lavanderia é amassada. Caramba. Então, pra você ver que o mal existe. E ele falava, não brinque com aquilo que você não conhece. Não conhece, exatamente. Não brinque, porque o negócio é feio mesmo. Então, ou seja, alguma coisa estava atrapalhando ali aquela família, ele começou a fazer oração e aquilo quis se manifestar para tentar atrapalhar a oração. O padre não deixou que isso acontecesse, continuou. Daí foi uma surpresa para todos.
Porque o padre não sabia que eles não tinham cachorro e a família, né, e também não sabia que eles não tinham, da onde estava vindo aquele barulho. É complicado. Rapaz, complicado, né? Mas como diz, você ficou sabendo um pouquinho mais de uma das histórias macabras que acontecem no mundo aqui da boneca Annabelle. Existem vários outros filmes aí que tem um quê de verdade por trás, né? A internet tá cheio. Para você entender, é sempre bom você entender algo que você tá absorvendo ali para sua mente, né? E como diz, a sua mente que comanda o teu corpo inteiro, o teu cérebro comanda o teu corpo inteiro ali. Então, se você vai consumir isso, é bom que você saiba o que você está consumindo para não causar problemas para você mais para frente aí, né, Sander? Exatamente. Então, um grande abraço para vocês que ficaram com a gente aqui, né, quase uma hora aí, para poder trazer esse tema aí aqui no podcast Conectados SA. Exato. Só queria agradecer a todos aí que estão se inscrevendo no canal e também assistindo o canal, pessoas lá de Manaus, lá do Ceará, do Nordeste, de todo esse pessoal lá de cima que está se inscrevendo e elogiando o canal. Que bom, muito obrigado. Como diz, esperamos contar com vocês mais vezes, com mais temas aqui no podcast. Toda semana, tá? Deixe seu like para que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas. Compartilhe, mande para amigos, para família, enfim, mande para quem você quiser. Aqui a gente faz o material exclusivo para você. Exato. Beijão no coração de vocês e até a próxima com mais um tema. Isso. Semana que vem mais um vídeo novo com um tema novo de mistério para você. Grande abraço. Aqui é Sander Williams se despedindo. Voltamos aí próxima semana trazendo mais material e mais mistério para você. Um grande abraço. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.